hoje Carlos, só não pode fazer as perguntas porque eu Olha, não sei mexer naquilo. você sabe que quando nós vivemos o que vivemos, né, essa vida que a gente tem, ela é preciosa. Eu, por exemplo, eu vou lutar até os 100 anos aí, eu vou estar no páreo, né? Tanto que eu pretendo produzir coisas que durem mais. Você, lá na praça, você ainda tem o Marcelo, né? O Marcelo ainda é um grande diretor, é seu braço direito. Mas você é insubstituível. É como seu pai foi. Quer dizer, você toma aquela posição, mas a imagem de quem criou aquilo fica. Mas eu, viu, César, eu procurei ser exatamente o contrário do personagem do meu pai. Porque se eu fosse competir com ele, ia ser covardia. Não podia ser aquele... Que meu pai, quando ele morreu com 63 anos, a praça, que ele era o velho aposentado, tinha 50 anos. Os meus 4 filhos do primeiro casamento têm mais de 50 anos. Um deles, o caçula, tem acho que 54, 55. E meu pai já era um velho. Então, se eu fizesse o Manuel de Nóbrega, eu ia perder. Porque a concorrência é desleal. Você atualizou. Eu fiz o Carlos Alberto, porque como eu não sou ator, eu não sei representar. O que eu fazia era dar escada para o Golias. Eu preparava as coisas do Golias. E escrevia, porque a minha profissão é de redator e agora apresentador, não sei de quê. Porque aquele lá na praça sou eu. Entendeu? E sempre alguém fala, quem que vai ficar no seu lugar? E eu não tenho a resposta. Você vai estar sempre lá. Alguém pode atualizar um pouco, pode. Não consigo. Mas o que acontece? Existem coisas que elas são eternizadas pelo próprio público. É muito difícil. Às vezes eu tenho visto pessoas que partiram e aí alguém vem e tenta fazer aquele trabalho. Não, dupla sertaneja, por exemplo. Então, faleceu um da dupla, aí ele põe um outro lá. Não adianta, não funciona. As pessoas têm aquela imagem. E você tem uma vantagem fenomenal, porque você é um gênio escrevendo, né? E você já sabe o que, mesmo que você não tenha lido o texto, pelo andar da carruagem, você já sabe o que virá. Isso é a grande genialidade que aquele banco tem com você lá. E qual é o futuro de quem está começando agora a dar palestras? Vai mudar como mudaram várias coisas novas ou novidades? Deixa eu citar um exemplo. Tinha o rádio, tinha o teatro de revista, aí veio o rádio, depois veio a televisão, agora veio a internet. Da mesma forma que foram surgindo os artistas, escritores, onde eles vão aprender, com quem eles podem aprender? Carlos, é assim, ou você evolui internamente, ou você é consumido por tudo isso que está aí. Eu vivo sem o meu celular, se precisar, não tem problema nenhum. Você consegue viver sem celular? Consigo. Eu vivo sem o data show, se precisar. Tanto que às vezes eu chego em lugares, veja, com tanta tecnologia, tem lugar que eu vou fazer evento, nem o microfone funciona. Vai no gogó. Vai no gogó. E aí fica aquela história, não, arruma, não, tenta agora, não, dá licença. Vai daí, olha. Aí desço do palco, vou para a plateia, fico no meio da plateia e faço o evento, sem microfone, numa época tecnológica como essa. Então, a tecnologia, ela está avançando. Ela vai avançar, tem muita coisa bacana chegando aí. Agora, você não pode, na realidade, achar que você funciona só com aquilo. Eu tenho certeza hoje que se colocarem uma câmera com fita Umatic lá, você... né? 2 polegadas, 4 você polegadas. vai fazer um negócio sensacional. Você vai dirigir para ficar digital na Umatic. Isso está nas pessoas. A grande genialidade é nossa. Pergunta porque eu estou sentindo que o ser humano
está numa decadência tão grande. Dizem que era Covid, porque quando surgiu a Covid, surgiu aquele negócio, uma lição que Deus está dando para as pessoas. Porra, piorou. Você tem razão. Está se matando por um celular. Você tem razão. Na minha opinião, se você permitir, eu vou te dizer o que eu acho que o Covid fez. O Covid, na realidade, ele só expandiu a condição humana. Então, é assim, quem era bom ficou melhor. Quem era ruim ficou pior. Famílias que se amavam ficaram mais juntas. Famílias que estavam mais ou menos se dissolveram, já estavam mais ou menos. Então, o Covid ele só expandiu o que nós já tínhamos. Você fala assim para mim, não, porque como é que ficou? Pô, lá em casa a gente se ama, se agarra, fica abraçado, ficamos mais. Né? Agora, se você não tem uma relação, mesmo no trabalho, houve um pedido de demissão muito grande, quer dizer, a pessoa já não estava bem. Nós perdemos, na minha opinião, a grande chance, naquela fase, de nos tornarmos seres humanos melhores. E tanto que desperdiçamos que você mesmo disse aí. O cidadão vai lá e assassina alguém por um bilhete de sanduíche. Uau! Um vale sanduíche. Então, o ser humano ele é isso, só ampliou. Não foi o Covid que mudou, não, aquela pessoa já era isso, só agora teve liberdade. A violência contra a mulher é uma coisa assustadora. Se tu bate na mulher, é como se ela fosse um objeto. Mas se nós não expandirmos, Carlos, como seres humanos... Eu estou sentindo muita maldade, Sérgio. Mas tem bastante. A maldade está intrínseca, né? A gente luta com isso. Por isso aqueles pontos de equilíbrio, porque dentro de nós temos um lado de luz e temos também um lado de escuridão. Como dizia Freud, quanto maior a luz, maior a sombra. A gente está aqui e tal, com essas luzes todas, esse estúdio maravilhoso, mas por que tem tanta luz? Para que não entre no ar a sombra. Porque se a gente diminuir a luz aqui, a sombra chega, ela avança. E aí um dia me perguntaram, Romão, por que você acha que monge ora tanto? Os monges ficam orando um ano. Eu falei, gente, eles orando um ano, o mundo está desse jeito. Se eles pararem, a gente está perdido. Então, é importante... É falta de Deus. É falta de Deus, é falta de religiosidade. É falta a de... religião prende, não prende? Prende, ela ajuda ou prejudica. Tudo que é exagerado. O excesso nunca é bom. Eu tenho muitas dúvidas quanto a isso. Agora, a religiosidade, o que ela faz com você? Ela expande as suas virtudes. Quer dizer, eu me vejo em você. Poxa, eu vou fazer isso, mas eu não faria isso para mim. Está faltando isso. Por exemplo, acabou o bom senso, acabou a gentileza. Olha só, nós perdemos isso. Acabou o bom senso nas pessoas hoje, extinção de bom senso, extinção de gentileza. Você está na rua, você fala assim, observa isso. Você está no trânsito, os maiores palavrões que eu tenho ouvido são de pessoas que estão dentro de carros que custam 500 mil reais. Aí você fala, pô, mas a pessoa... mas e daí? Dá uma fechada, você vai ver o que acontece. Fica no farol ali parado, quando o farol abrir, para um pouquinho só e faz que vai... Então, a gente tem que começar, voltar a ser gentil. É fundamental. A gentileza. Eu diria a você até, o nosso profeta gentileza, né, que tanto trabalhou por isso, tanto escreveu pelos nossos muros aí de São Paulo, Rio de Janeiro. A gentileza pode fazer um grande resgate humano. A gente podia começar aqui no Brasil, ser mais gentil. Fala assim, mas como? Antes de você reagir, pensa, eu estou sendo gentil? Antes de reagir, eu estou tendo bom senso? Eu estou vendo nele a mim mesmo? E a gente vai perdendo esses valores, e a extinção desses valores vai tornando a sociedade, essa sociedade agressiva. Eu estava no hospital semana passada, e eu tenho muita fé. Eu e Deus estamos ali, ó. Eu sei disso. Grandes amigos. Se você não leu o livro do Carlos ainda, precisa ler, porque uma das maiores histórias de fé que eu conheço
é desse homem maravilhoso aqui. Está lá no livro dele. A Luz que Não Se Apaga. A Luz que Não Se Que é o Apaga. livro que eu escrevi sobre a vida do meu pai. Mas ela me perguntou, seu Carlos, impressionante, o senhor tem 86 anos, o senhor está quase que com uma pneumonia, está com bronco, não sei lá o quê, e o senhor não tem medo de morrer. Eu falei, não, eu tenho medo de viver. Porque de morrer eu sei que eu vou mesmo. Agora, o viver, medo de dar uma fechada em alguém, Faça o que eu eu nem abaixo, deixa não dá para acontecer abaixar o lá vidro. fora. A pessoa olha para uma mulher, por exemplo, as mulheres sofrem muito isso, né? Aí fala assim, nossa, ela tem um rosto lindo, pena que é gordinha. Putz, Nossa, você já reparou que toda gordinha é bonita? Gente, olha que agressão. E outras coisas mais, né? Então, a sociedade, ela se especializou nesse tipo de agressividade. Lembrando o seguinte, muitas das coisas que nós criticamos nos outros talvez sejam as coisas que nós devemos corrigir na gente mesmo. A vida é um espelho. Quando nós criticamos alguém, talvez a gente precisa corrigir na gente aquilo que a gente está criticando. É aí que eu chamo da extinção do bom senso. Fala, a pessoa não se ofende. Olha, quem fala, esquece, mas quem ouviu, não. quem bate... Hoje nós estamos Esquece, magoando apoia. as pessoas. Antigamente, se um pai dissesse para a criança assim, menino pequenininho, tirou nota baixa na escola, né? O pai chega, aquele homem de 1,80 m, né? Pegou a prova, olhou para o menino e falou assim, seu burro. Se não era, ficou, Carlos. Entendeu? Se o menino não era, ficou, porque aquela imagem forte, né, de cima para baixo, a gente precisa mudar isso. Nós precisamos pensar mais no que falamos para os outros. Ao movimentar a minha mão aqui, eu movimento moléculas em todo o universo. As palavras têm poder, tanto para construir como para destruir. Então, toda vez que você for emitir alguma ideia, alguma coisa, pergunta, isso aqui é construtivo ou destrutivo? Ah, é destrutivo. Então, seja uma barreira dizimadora de tudo que não for nutritivo.